E aí eu trouxe um exemplo para a gente conversar e executar ele junto. Então vamos lá. Numa farmácia hospitalar, os itens de estoque apresentam normalmente, né, uma posição diferente de fluxo de materiais e variados graus de utilização. Então o estudo, né, que a gente vai ter dessas ocorrências se dá através do agrupamento desses itens. E através desse agrupamento desses itens, a gente vai conseguir então elaborar a nossa curva ABC. Então aqui a gente vê que a administração ela tem utilizado a curva ABC para os programas de suprimento e produção, né? A aplicação do capital de giro, disponibilização de recursos, principalmente aqui em situações de emergência. Então eu trouxe aqui, isso aqui é uma questão de concurso inclusive, né? Mas serve muito bem para a gente analisar e aprender a fazer. Considerar os seguintes dados para a elaboração de uma curva ABC. Vamos ver quais são esses dados. Vejam só. Eu tenho aqui diferentes itens. Eu podia ter chamado aqui de paracetamol, captopril, fluoxetina, mas eu chamei de produto 1 até produto 15. Cada produto ele tem um custo, né? A gente vê aqui um custo de compra, né? Um custo para mim fazer a aquisição desse produto, correto? Vejam, além disso, cada produto tem o seu custo e tem um consumo anual. Esse consumo aqui ele pode ser anual, mensal, semanal, você que escolhe como você vai usar, né, esses seus dados para fazer a classificação. Então você só tem que lembrar que aquela sua classificação é por aquele período que você está utilizando em consumo médio mensal. Então veja, anual nesse caso aqui ou consumo médio mensal. Você pega esse consumo anual, ou esse consumo mensal, ou esse consumo semanal e multiplica pelo custo unitário, tá? Primeira coisa que a gente precisa entender. Então ele faz, né, ele deu esses dados para a gente, que são dados que a gente tem em qualquer estoque, né? Qual o custo que você comprou e qual que é a quantidade que você consumiu. Então, de acordo com essas informações, o que a gente vai fazer? A gente vai classificar os itens. E no caso aqui ele está pedindo para a gente classificar, né, os itens aqui de curva A. E aí ele vai perguntar, inclusive, isso para a gente. Mas vamos classificar em A, B, C, quais são os itens que a gente tem. Qual é o passo a passo? Primeira coisa que a gente precisa entender é que nós precisamos montar uma tabela com isso. Vejam, eu tenho aqui a minha tabela, que são os itens, o meu custo que eu pego da minha nota fiscal, eu sei qual é, e eu sei o meu consumo anual, que o meu software, ou o meu sistema, ou se eu fizer manual, vai me dar. Primeira coisa que eu preciso fazer é criar uma outra coluna. Custo vezes o consumo. Então tá aqui, primeiro passo, calcular os valores de custo vezes o consumo. Veja, custo vezes o consumo. 0,01 vezes 5.000, eu vou ter aqui 500. 0,02 vezes 10.000, eu vou ter aqui 200. É o primeiro passo. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou somar todos esses itens, tá? Então, eu vou somar todos esses itens. E veja aqui, o somatório, ele deu aqui 10.000. 10.000 não, 100.000, né, gente? 100.000. Foi o somatório que eu tive aqui desse custo versus esse consumo. E também vou fazer um somatório aqui do meu consumo anual, tá? Então, é isso que eu preciso fazer. Eu preciso somar isso aqui. Então, calculo a soma da coluna custo, né, versus o consumo, tá? Esse é o segundo passo. Até aqui tudo certo? Você pausa o vídeo e vai tentando fazer junto, ver se você consegue. Ideal que você já faça até no Excel para ir montando essa tabelinha de vocês. Depois que eu faço isso, eu tenho o terceiro passo. O que é o terceiro passo? Calcular o percentual desse custo vezes essa demanda para cada item. E como é que eu calculo isso? Vejam que aqui é o meu 100%, certo? Eu fiz um total. Esse aqui eu quero saber quantos por cento do total esse item aqui ele vai, né, gerar de custo, né, em relação ao consumo. E eu vou aplicar isso. Vejam, eu vou pegar o primeiro item aqui, né? O primeiro item ele tem aqui, né, 10.000 é o total, 100.000, perdão, é o total, ele é 100%. O produto 1 aqui, 500, que é o custo vezes o meu consumo, é X. Isso equivale a 0,5%. E eu vou fazer isso para todos. 100.000 é 100%, 200 é X. Isso vai dar 0,2. E assim por diante. Para você ver se deu certo, quando você somar todos esses valores, tem que dar 100%. Se você está dizendo aqui só as partezinhas de 100%, né?
então aqui tem que somar 100%. Se não somou 100%, você já errou alguma coisa. Então a gente tem essas provas aí que servem para a gente ver se está no caminho certo. Essa é a terceira etapa que a gente tem que fazer, calcular o percentual. Uma vez que a gente calculou o percentual, o que a gente vai fazer? Vai colocar a coluna em porcentagem em situação decrescente. Vejam só, aqui está tudo fora de ordem. Eu tenho 50, 4, né, 0,5. O que eu vou fazer? Vou colocar essas porcentagens em ordem decrescente. Então eu vou reorganizar, eu posso pegar aqui o meu Excel e pedir para ele colocar aqui, né, em ordem decrescente pela porcentagem. Aí eu vou ver que o meu item 14, ele consome 50% do custo, né? O item 15, 16, o item 7, 14 e assim por diante. Então veja, só fiz o quê? Reorganizei isso. Depois que eu reorganizei, eu vou fazer o quê? Vou calcular os percentuais acumulados. Isso vai facilitar vocês entenderem. O que é os percentuais acumulados? Eu vou copiar o primeiro valor aqui, porque só tenho ele, é 50. E vou fazer o quê? É acumulado, né? Eu vou somar o 50 com o 16. E o 50 com o 16 vai dar 66. Vou somar o 66 com o 14. 66 com o 14 vai dar 80. Vou somar o 80 com 6, vai dar 86. Vou somar o 86 com 4, vai dar 90. 90 com 4 vai dar 94 e assim por diante. E de novo, tem que somar 100. Se não somar 100, tem alguma coisa errada. Esse é a gente fazer o percentual acumulado. Mas professor, para que fazer tudo isso? Olha que trabalheira. No Excel isso é muito simples. É só você montar ele e arrastar. Tá? O que é o sexto passo? O sexto passo, eu vou calcular o percentual correspondente a cada grupo. E aí eu tenho que lembrar dessa regra. Classe A vai ser os itens que consomem até 80% do meu valor. Classe B, até 15% do valor. E classe C, 5% do valor. E por que a gente fez esse percentual acumulado? Porque, vejo, quando eu acumulei, vejo, 80% é até aqui. Então, eu consigo classificar esses itens aqui como itens de classe A. Vejam, daqui 80 até 94 dá em torno de 14%. Isso não precisa ser assim exatamente. Lembrando que é simplesmente uma classificação, né? Deu 14%. Então, esses itens aqui eu classifico como itens de classe B. E vejam só aqui, todos esses itens consomem só 6% do meu valor. Tá? Então, o que acontece é que a gente gera, é parecido, não tem como ser igual, vai ser os meus itens de classe C. Aí eu pergunto, se a gente tivesse que escolher aqui quais os itens, né, que são os itens de classe A, que realmente precisam de maior importância, a gente vai classificar aqui então itens P14, P15 e P7. Uma questão de concurso aqui, mas eu peguei esse exemplo para mostrar para vocês que é bem simples da gente fazer. É um pouquinho detalhado, se você tiver o passo a passo ali não tem erro. E aí você consegue determinar. Então no seu hospital você pega a lista de produtos, você pega o custo daquele produto, a demanda daquele produto e a partir daí você organiza essas informações através deste passo a passo e você consegue classificar quais são os itens de classe A, quais são os itens de classe B e quais são os itens de classe C. E aí, por exemplo, aqui eu posso determinar esses itens de classe A, pense comigo, 3 produtos consomem 80% do meu valor. Então, esses 3 produtos eu vou ter um cuidado melhor, eu vou contar eles todos os dias, eu vou verificar a validade, eu vou fazer troca, né? Eu vou gerenciar ele mais de perto, porque aí sim eu evito problemas financeiros, né, de perda desse produto. O item de curva C, muitas vezes ele não precisa de tanta atenção. Imagina, se eu perder uma dipirona, que é 10 dipironas, custa 0,05 centavos, dá menos de R$1. Não que a gente vai deixar perder, mas a gente precisa ter um cuidado menor, porque o custo daquilo ali, ele é muito baixo. Então aqui é um exemplo de aplicação aí, né, de uma curva ABC, como que a gente vai usar aí para gerenciar o nosso estoque.